Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. E esse vídeo aqui é mais um da playlist pré-jogo, onde eu vou falar sobre os jogos que vão acontecer nessa quarta e quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A, B e C. Campeonato Brasileiro que pode ter um novo líder nesta quarta-feira. Então, após a vinheta, eu volto para falar jogo a jogo tudo que vai acontecer na rodada deste meio de semana. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui, então. Esse vídeo aqui é da nossa playlist pré-jogo, onde eu vou falar jogo a jogo que vai acontecer na rodada desta quarta e quinta-feira, das três divisões aí, das três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a falar sobre os jogos, eu gostaria de pedir a você, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ó, clica aqui embaixo, ative as notificações, porque nós temos vídeos diários, às vezes 2 vezes por dia, né? Temos várias playlists aqui no canal, temos arquivos da bola, temos uma playlist só para falar sobre a Série C, temos a nossa playlist diária aí, que é para falar sobre as equipes do interior de São Paulo, e também temos essa aqui pré-jogo. Então, sempre que houver vídeo novos, se você for inscrito, você vai receber a notificação e vai poder conferir já as novidades. Nesse vídeo aqui, eu vou falar então sobre os jogos que vão ter nessa quarta e quinta-feira, né? Então vai ser muito comum você me ver olhando aqui pro lado aqui, que é onde eu tenho uma televisão aqui, um telão com a classificação e também com os jogos da rodada. Aqui do lado aqui, eu vou colocar, aqui do ladinho aqui, eu vou colocar a classificação do campeonato que eu estiver falando, para ser mais fácil para vocês se localizarem. E aí nós vamos falando jogo a jogo então, a situação de cada um. Então vamos começar falando dos jogos da Série A, né? A Série A nessa quarta-feira é com os horários não muito comuns para uma quarta-feira, né? O primeiro jogo será às 17h30 na Arena da Baixada entre o Atlético Paranaense e o Botafogo. Esse jogo não terá transmissão por nenhuma televisão, porque o Atlético Paranaense é a única das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro que não assinou contrato de pay-per-view. O time tem para TV fechada contrato com a Turner, enquanto que o Botafogo tem contrato com o Grupo Globo. Então não tem como aí passar em TV fechada também. Não é horário para jogo em TV aberta, e também o Globo Esporte não deu nenhuma notícia, não avisou se vai passar esse jogo através do site. Então esse vai ser mais um dos jogos invisíveis do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Paranaense uma situação muito ruim, né? Ele é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, somou apenas 1 ponto nas últimas 5 rodadas, já trocou de treinador, né? Demitiu o Dorival Júnior. Então o Atlético Paranaense aí precisando vencer para subir na tabela de classificação. Ele tem 7 pontos, se vencer ele vai ali para a 10ª colocação, dependendo também do que acontecer nos outros jogos da rodada. O Botafogo também não tá lá essas coisas, o Botafogo teve um bom começo, né? Um começo animador de campeonato. Vem aí de 3 empates e 1 derrota, já não vence há 4 rodadas, está em 15º colocado, na 15ª colocação, uma posição acima só do Atlético Paranaense, com 8 pontos ganhos. Os dois times também estão em situações ruins e já trocaram de treinador, são Goiás e Coritiba. Esses times jogam às 18 horas lá na Serrinha, em Goiânia, também outro horário aí de jogo bastante assim diferente para uma quarta-feira, como eu disse. O Goiás é o último colocado, apesar de ter 2 jogos a menos, né? Teve aquele jogo contra o São Paulo que foi adiado de última hora, né? Por causa dos atletas infectados. E também a partida contra o Grêmio adiada por conta do Grêmio estar envolvido na final do Campeonato Gaúcho. Então o Goiás tem 2 jogos a menos do que a maioria dos times e está na 20ª colocação com 4 pontos ganhos. Teve lá uma vitória, né? Depois que trocou o treinador, mas vem de 2 derrotas. Então o Goiás tem situação bem difícil. Se vencer, e dependendo do que acontecer com os times que estão acima, ele pode até sair da zona do rebaixamento nessa rodada, mas tem que vencer e torcer muito. O Coritiba também está na zona do rebaixamento, 7 pontos ganhos. Depois que saiu o Eduardo Barroca, o time conseguiu 2 vitórias seguidas, né? A última delas com o Jorginho, mas agora vem de um empate e 1 derrota. O Coritiba 17º colocado com apenas 7 pontos. Outro jogo que vamos ter também às 18 horas, lá no Castelão, Fortaleza, do Rogério Ceni. O Fortaleza que vem de 2 derrotas seguidas, uma delas para a equipe do Ceará, né, no Clássico Rei, e também aquela derrota para o Flamengo, né, no final da partida. O Ceará, o Fortaleza, ele é o 13º colocado, com 8 pontos ganhos, enquanto que o Sport, depois que chegou o Jair Ventura, né, o Sport deu uma boa reagida no campeonato, é o 9º colocado com 10 pontos,
vem aí de 2 vitórias consecutivas. O Sport então aí já quase chegando ali na zona de classificação para a Sul-Americana. Então vai ser um jogo bem interessante. Na abertura do vídeo eu falei sobre o campeonato poder ter um novo líder nessa noite. E um dos candidatos a virar líder é o São Paulo. O São Paulo que joga às 19h15 lá no estádio do Morumbi contra o Red Bull Bragantino. O tricolor vem de uma vitória de virada sobre o Fluminense por 3-1. Vice-líder com 16 pontos. Um pontinho atrás só do Internacional, que vai jogar só na quinta-feira. Ele pega o Ceará lá no Beira-Rio. O Internacional que sofreu empate no finalzinho do jogo contra o Bahia. Deixou aí escapar 2 pontos importantes. Isso aí pode fazer diferença nessa noite. Então São Paulo podendo aí assumir a liderança, tem 16 pontos. Um pontinho só atrás da equipe do Internacional. O Red Bull Bragantino é o penúltimo colocado. Só uma vitória no campeonato, né? Já até demitiu o técnico Felipe Conceição. Trouxe o Barbieri, né? Acabou perdendo na estreia por 2-1 pro Palmeiras. Saiu na frente, acabou perdendo de virada. Então o Barbieri tentando sua primeira vitória no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que é o 19º colocado com apenas 6 pontos ganhos e uma vitória. Mas se vencer aí tem condição de sair da zona do rebaixamento. Esse jogo do São Paulo é o único das 19h15. Aí às 21h30, os jogos da televisão, vamos ter o clássico Flamengo e Fluminense. Aliás, Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense, às 21h30 no Maracanã. O Fluminense vem de um empate, uma derrota, né? Se desgarrou um pouquinho ali dos líderes, tem 11 pontos. E se vencer ali, pode ali alcançar o Vasco na quarta colocação. Já o Flamengo que deu uma reagida aí no campeonato, vem de 3 vitórias consecutivas, tem 14 pontos. E se vencer, alcança os mesmos 17 pontos do Internacional. Mas daí para ele liderar, ele vai ter que torcer contra o São Paulo e também contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que também joga às 21h30, joga contra o Santos na Vila Belmiro. O time do São Paulo vem aí de 2 vitórias seguidas, tem 15 pontos. Se vencer e o São Paulo tropeçar, chega a 18 pontos e aí assume a liderança do campeonato. O Atlético Mineiro que venceu o São Paulo na semana passada por 3-0 e vai ser a volta do São Paulo à Vila Belmiro, né? O São Paulo que dirigiu o Santos na temporada passada, foi vice-campeão brasileiro, está de volta aí à Vila Belmiro agora como adversário do Santos. A pegar o Santos aqui na tabela, 7ª colocação com 11 pontos ganhos, né? O Santos está ali na porta de entrada da zona de classificação da Libertadores, né? Por enquanto, até o 6º colocado classifica para a Libertadores, o Santos é o 7º, 11 pontos, 2 pontos atrás do Palmeiras, que é o 6º colocado. Então, esses aqui são os jogos desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, repassando, 17h30 Atlético Paranaense e Botafogo, 18 horas Goiás e Coritiba e também Fortaleza e Sport, 19h15 São Paulo contra Red Bull Bragantino e às 21h30 Fluminense e Flamengo, Santos e Atlético Mineiro. Estes são os jogos da Série A desta quarta-feira. Vamos dar uma passadinha nos jogos dessa quinta-feira, que tem jogo importante, hein? O mais importante deles, lá na Neoquímica Arena, né, o novo nome do estádio do Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Então, aí um mês depois deles terem decidido o Campeonato Paulista, estarão de volta novamente frente a frente, hein? Esse aí será o 4º duelo dos rivais, só após a volta do futebol, hein? As equipes fizeram o clássico que marcou a volta do Campeonato Paulista, vitória do Corinthians por 1-0, depois se encontraram nas 2 decisões do Campeonato Paulista, 0-0 na Neoquímica Arena e 1-1 no Allianz Parque, e aí o Palmeiras sendo campeão paulista nos pênaltis. Outro jogo bastante interessante, Internacional e Ceará, também às 19h15 lá no Beira-Rio. O Internacional, dependendo do que acontecer nessa quarta-feira, vai estar aí brigando aí para voltar à liderança. 19h15 também o Bahia que está acertando aí com o Mano Menezes, né, para ser o novo treinador no lugar do Roger Machado, vai enfrentar o Grêmio, 19h15 lá no Pituaçu. O Grêmio está muito mal aí, o Grêmio em 7 jogos foram 5 empates, o Grêmio empate pra caramba, né? O Grêmio aí na 14ª colocação com 8 pontos. E o Bahia, por incrível que pareça, o Bahia tá com todos esses problemas de troca de treinador. E também um jogo a menos, porque o Bahia não fez o jogo de estreia contra o Botafogo. O Bahia tem 9 pontos.
está em 12º lugar. E fechando a rodada, jogo das 21 horas, o Vasco que vem bem aí no campeonato, o Vasco é o quarto colocado, enfrenta a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, 18º lugar, com 6 pontos ganhos. Vem de 2 empates, mas os 3 jogos anteriores foram derrotas. O Dragão, com apenas uma vitória no campeonato brasileiro, seriamente é ameaçado de voltar para a Série B, onde já esteve ano passado. Agora vamos dar uma passadinha na Série B. Série B com apenas um jogo nessa quarta-feira. Não é comum ter jogo de Série B na quarta-feira, mas vamos ter um. O jogo é o Paraná Clube recebendo o América Mineiro também às 19h15, né? Jogo das 19h15. O Paraná, que é o líder, tem 17 pontos ganhos, tem um ponto a mais que a Chapecoense. Mas tem um jogo a mais também que a Chape. Recebendo o América Mineiro. O América, que vinha bem no campeonato, deu uma caída. Ele vinha de 3 derrotas seguidas. Acabou perdendo no último final de semana para o Sampaio Corrêa. Acabou aí deixando de liderar a competição. Se ele vence o Sampaio Corrêa, ele assume a liderança. Mas o time aí acabou caindo para a 6ª colocação. Então o Coelho, 6º lugar. Na terça-feira tivemos 2 jogos. O Juventude venceu Confiança por 3-1. O Juventude passou para a 3ª colocação com 15 pontos. E o Confiança, deixa eu procurar aqui o Confiança. O Confiança está em 15º lugar com 7 pontos. No outro jogo da noite, o Cuiabá e o Figueirense empataram em 0-0. O Cuiabá então também perdeu a chance de recuperar a liderança. O Cuiabá, que vinha bem, vinha numa sequência de vitórias, depois perdeu por Vitória, aí acabou não se encontrando mais no campeonato, empatou 0-0 com o Figueirense. Cuiabá, quarto colocado com 15 pontos ganhos. O Figueirense, que teve aqueles problemas lá de invasão de torcedor lá no Orlando Scarpelli, onde a equipe fazia um treino regenerativo no último sábado, né? Lamentável lá o que aconteceu. O Figueirense foi a 6 pontos ganhos e acabou, olha só que coisa, jogando o Cruzeiro para a zona do rebaixamento. O Cruzeiro, que depois aí do empate em 1-1 contra o CRB na segunda-feira, o Cruzeiro demitiu o Anderson Moreira e trouxe aí pro lugar dele o técnico Ney Franco. O Ney Franco, que estava no Goiás, né? Começou o Brasileirão pelo Goiás, foi demitido. O Ney Franco é o novo técnico do Cruzeiro. Então esses aqui são os jogos desse meio de semana, né? A Série B depois vai ter 2 jogos na sexta-feira. Vai ter Avaí e Ponte Preta na ressacada 19h15. E o Cruzeiro tentando sair da zona do rebaixamento, jogando às 21h30 no Mineirão contra o Vitória. Então esses aqui são os jogos da Série B deste meio de semana. Vamos para a Série C. Mudando aqui a página. Porque a Série C nesse meio de semana vai ter jogo misturado. Vai ter jogo da 5ª rodada ainda, já com a abertura da 6ª rodada. Então a gente vai conferir aí os jogos deste meio de semana da Série C. A rodada vai começar com o Paysandu jogando lá na Curuzu contra o Jacuipense, né? Esse jogo que era para ser no final de semana foi adiado por conta do Paysandu estar jogando a final do estadual contra o Remo. Então, Paysandu, que está mal aí na Série B, 4 pontos só, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, né? Recebendo aí o Jacuipense, que está uma posição acima, está em 7º lugar, também com 4 pontos, só que um melhor saldo de gols. Então, Paysandu jogando aí nessa quarta-feira, pela 5ª rodada da Série C, contra o Jacuipense. Na quinta-feira, vamos ter 2 jogos. Um pela 6ª rodada ainda, aliás, pela 5ª rodada, né? Que é o 13, que é a única equipe que não somou pontos ainda na Série C, recebendo lá no Amigão a equipe do Remo, né? O Remo, adversário do Paysandu na final do estadual, fazendo aí o jogo que estava devendo. O 13 é o último colocado com nenhum ponto. E o Remo, terceiro colocado com 8 pontos. E se vencer, assume a liderança, hein? Se o Remo ele tem 2 pontos a menos que o Ferroviário e o Santa Cruz. Então, se o Remo vencer, se aproveitar lá da situação complicada do 13, o Remo assume a liderança do Grupo A da Série C. Né? Falando do Santa Cruz, que nesta quarta-feira saiu o Itamar Schulli, né? Aliás, nessa terça-feira, o Itamar Schulli deixou a equipe do Santa Cruz. Tudo indica que ele está acertando com o Oeste que está na última colocação na Série B, e chegou para o Santa Cruz o Marcelo Martelotti. Né? Vamos aí ver como é que a equipe vai reagir na sequência do campeonato. Aí indo para o Grupo B já vai ter a abertura da 6ª rodada e pode ter um novo líder. O Volta Redonda joga contra o Ipiranga. O Volta Redonda é o segundo colocado com 11 pontos, um pontinho a menos que o Brusque. O Brusque vai folgar nessa rodada
porque tem a decisão no Campeonato Catarinense contra a Chapecoense. Então o Brusque vai fazer esse jogo que seria nesse final de semana só no dia 1º de outubro contra o Londrina. Então o Brusque folgando na rodada e o Volta Redonda tentando se aproveitar disso para reassumir a liderança do grupo B. O Ipiranga ele é o quarto colocado, 8 pontos. Se vencer, alcança o Volta Redonda na vice-liderança. Só que o Volta Redonda é um dos únicos invictos aí do campeonato. Na sexta-feira, né, continuando aqui com os jogos de meio de semana, o Ituano recebe no Novelli Júnior a equipe do Criciúma. O Ituano que começou bem o campeonato, né, vitória 3-0 sobre o Tombense, acabou aí perdendo o rumo um pouquinho. Faz já 4 jogos que não vence, nesse meio tempo só somou 2 pontos. O Ituano é o 7º colocado e a equipe do Criciúma, terceira colocada, 8 pontos também. E se vencer, pode aí alcançar o Volta Redonda, se o Volta Redonda perder, né? Então o Criciúma podendo aí alcançar a vice-liderança. O Criciúma, que é o outro invicto do grupo B, ainda não perdeu, mas e podendo aí alcançar nos líderes. Bom, gente, esses aqui foram então os jogos dessa quarta, quinta e sexta-feira do meio de semana aqui no Campeonato Brasileiro da Série A, B e C. Nesta quinta-feira eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a Série C, como eu fiz já na semana passada. Vou falar um vídeo aí falando só da Série C. Eu também estou preparando um material muito legal para você que gosta de acompanhar as notícias do interior de São Paulo. Um material muito legal da Série A3 do Campeonato Paulista, que vai voltar na próxima sexta-feira. Então, você se inscreva no canal e fique ligadinho aí para as novidades. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, mas ainda nesta quarta-feira tem outro vídeo para falar sobre as equipes do interior de São Paulo, as equipes da segunda divisão contratando aí reforços, e eu vou estar detalhando tudo isso aí para você. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.